O ser humano utiliza atividades de caça e coleta e vive como nômade em busca de alimentos. O ser humano passa a viver em comunidade, cultivando o próprio alimento e dando origem às primeiras plantas domesticadas. O homem aprende que a semente lançada num solo rico em elementos minerais se desenvolve melhor. Os pesquisadores cruzam genes diferentes de plantas da mesma espécie para obter materiais com melhor produtividade e maior resistência a pragas e doenças. Os cientistas removem sequências inteiras do código genético de um organismo vivo e inserem em outro, de espécie diferente. O ser humano utiliza todo o conhecimento adquirido para planejar a agricultura do futuro. Buscar soluções para a agricultura do futuro tem sido a principal missão do Instituto Agronômico, o IAC de Campinas, desde sua fundação em 1887. Desafio que começou com o estudo da cafeicultura brasileira e deu início a uma trajetória de vanguarda na pesquisa agronômica do país. E como órgão da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O IAC do século XXI mantém o perfil inovador das pesquisas, propondo soluções para problemas iminentes. Em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, grande parte do estoque de café produzido no Brasil ficou sem mercado consumidor, abalando a economia interna. No entanto, algumas alternativas à monocultura do café já vinham sendo desenvolvidas pelos pesquisadores do IAC. E foi graças a um trabalho de seleção de variedades mais produtivas de algodão que os efeitos da crise foram minimizados, dando início a um novo ciclo de prosperidade no estado de São Paulo. A década de 30 marcaria o início do desenvolvimento da base genética da cafeicultura atual, que hoje conta com mais de 60 variedades de café recomendadas para o plantio no Brasil e no mundo. Estima-se que 90% dos quase 4,3 bilhões de cafeeiros do tipo arábica cultivados no país são variedades do IAC. Com o mais completo banco de germoplasma do mundo e uma série de estudos sobre manejo e condução das lavouras, o IAC tem conseguido atender a demanda de produtores e consumidores. No mundo onde o conceito de sustentabilidade ganha mais evidência e a produção de energia limpa e renovável é discutida em diversos países, o Brasil se destaca com o etanol à base de cana-de-açúcar. Um trabalho minucioso de seleção de variedades mais produtivas e qualificação de ambientes de produção é promovido pelo IAC, com o apoio da iniciativa privada, ampliando o programa Cana do Instituto Agronômico. Hoje as pesquisas são realizadas em mais de 10 estados brasileiros, com ensaios conduzidos desde o sul do Pará, região tipicamente chuvosa, até o norte do Paraná, passando pelo Cerrado do Centro-Oeste, que possui alto estresse hídrico. O uso de variedades adaptadas às condições específicas de clima e solo de cada localidade viabiliza ganhos de produtividade de até 35%. Essa amplitude das pesquisas com cana no Brasil permite ao IAC extrapolar as fronteiras e chegar a países como México, Angola e Moçambique. Além da cana-de-açúcar, o IAC também desenvolve pesquisas com outras fontes alternativas de energia. O Instituto é pioneiro nas pesquisas com mamona e ainda realiza estudos com girassol, amendoim e pinhão manso. Das lavouras para os pomares. O setor citrícola é um dos mais competitivos e de maior potencial de crescimento no Brasil. O país detém 30% da produção mundial de laranja e 59% da produção de suco. O sistema agroindustrial citrícola paulista movimenta 9 bilhões de reais por ano.
cifras e índices que só foram alcançados graças ao trabalho do IAC. Todas as variedades de copa e de porta-enxertos da atual citricultura brasileira nasceram do acervo de germoplasma do Instituto, considerado o maior do mundo. Para cada novo desafio, o agronômico busca respostas. Com vistas ao futuro, sequenciou o genoma de várias espécies de citros, entre elas a laranja e a tangerina. Um processo que promoveu a integração com o melhoramento e pode originar várias plantas geneticamente modificadas com resistência às doenças. Mas as conquistas não param por aí. Com o empenho dos pesquisadores, o Brasil se tornou o segundo país do mundo a lançar um programa de milho híbrido em 1932. Hoje, o IAC prioriza materiais diferenciados, como o milho pipoca, desenvolvendo híbridos que estão entre os mais cultivados do país por superarem os materiais importados. Do Instituto saiu ainda o primeiro trabalho sobre o manejo do milho safrinha, prática atualmente utilizada em todo o país. As pesquisas do agronômico disponibilizaram ao produtor diferentes variedades de soja, mais produtivas, de ciclos precoces e com resistência múltipla a pragas e doenças. O IAC também foi pioneiro nos estudos para a recomendação de cultivo da soja em áreas de cerrado. Apresentou ao mercado o feijão carioca, que desde o início da década de 70 é o preferido de produtores e consumidores. O motivo? A constante atualização das pesquisas. A mais nova variedade do feijão carioca, por exemplo, suporta temperaturas elevadas no campo e, por isso, já pode ser plantada em várias regiões do país. O trabalho dos pesquisadores também viabilizou o cultivo do trigo no estado de São Paulo, com variedades mais produtivas e tolerantes a solos ácidos. Pioneiro no desenvolvimento de zoneamento agroclimático, o IAC estruturou um sistema informatizado para a captação de dados sobre clima, com informações em tempo real que são analisadas e transmitidas ao setor produtivo, orientando sobre o manejo adequado de água. A preservação da água sempre norteou a ciência no IAC. Os estudos com desenvolvimento de técnicas de manejo de variedades visam o uso racional de água com materiais adaptados a elevações de temperatura. O estudo dos solos também teve importância no IAC, com a criação do primeiro laboratório de análises do país, dando suporte ao desenvolvimento de metodologias para a classificação das condições de solo no Brasil e estudos que serviram de base para o desenvolvimento de práticas conservacionistas. Importância que também tem o Centro de Recursos Genéticos do IAC, pioneiro no desenvolvimento de técnicas de cultura de tecido para a produção de mudas sadias. Atualmente, a equipe do agronômico participa de todos os programas de genoma, ajudando a criar novas bases para os trabalhos de melhoramento genético e mostrando um posicionamento estratégico do Instituto frente às demandas de mercado. No Centro de Engenharia e Automação Agrícola, os pesquisadores trabalham junto a projetos que visam a segurança na aplicação de defensivos, otimizando o uso dos equipamentos, reduzindo volumes de calda aplicada e treinando o pessoal. Os estudos do IAC possibilitaram a adaptação de culturas de clima temperado às condições tropicais do Brasil. Frutas como uvas, pêssegos, nectarinas e ameixas podem ser plantadas de norte a sul do país, com excelentes resultados na produção. Toda a viticultura do Vale do São Francisco está sobre porta-enxertos IAC, não exigentes em horas de frio. Na horticultura, os estudos da pupunha amazônica trouxeram alternativa para a produção de palmito, com geração de renda na região do Vale do Ribeira. O acervo genético do IAC, com diversas espécies de hortaliças, tem sido a base para empresas do setor desenvolverem variedades mais adaptadas às condições tropicais. O IAC tem o mais tradicional programa de melhoramento de mandioca para mesa e indústria. Agora cresce a importância dessa cultura como fonte de matéria-prima para a produção de etanol. Para gerar opções de mercado, o IAC criou o programa de melhoramento de plantas ornamentais, como antúrio, dando grande expressão ao Brasil na produção de plantas ornamentais.
O sistema do cultivo vertical de morango, desenvolvido pelo IAC, contribui para ampliar a renda de fruticultores e, assim, manter as famílias em suas propriedades. Mas as conquistas vão além da expansão das áreas de cultivo. O IAC se dedicou também aos estudos que agregam valor à renda do agricultor. Tangerinas sem sementes, abacaxi em gomo, arroz preto. O IAC apresenta ainda alternativas para o cultivo ecologicamente correto. O Programa de Melhoramento de Seringueiras do Instituto é um exemplo. Trata-se do único no Brasil, aliado a projetos de manejo sustentável. As pesquisas com seringais, típicos da Amazônia, fizeram de São Paulo o maior produtor brasileiro de látex, com produtividade e rendimento que estão entre os maiores do mundo. A técnica de produção de batata sementes, através de mini tubérculos de brotos da batata, também se enquadra nesse perfil ecologicamente correto, pois tem ajudado a reduzir drasticamente a entrada de doenças em território brasileiro. E para que todas estas técnicas, produtos e mesmo essa visão de futuro sejam levados adiante, o Instituto Agronômico de Campinas criou em 1999 o curso de pós-graduação em Agricultura Tropical e Subtropical em nível de mestrado. Em 2008, tem início o curso de doutorado, hoje dando sequência de formação de profissionais de diversas regiões do país. Ainda como parte do trabalho de treinamento e capacitação de recursos humanos, milhares de profissionais participam todos os anos de eventos técnicos científicos e de cursos à distância para a difusão dos resultados das pesquisas do Instituto. O trabalho de mais de um século dedicado ao campo só faz aumentar a responsabilidade das futuras gerações do agronegócio, que precisam estar preparadas. Que venham os desafios!